Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré, sintam-se acolhidos. E hoje nosso estudo é do livro Palavras de Vida Eterna, na lição 68, aguardemos. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é a nossa amiga e colega aqui, Shirley Milagre. Shirley, seja muito bem-vinda e um excelente estudo a todos. Boa noite a todos, presentes aqui na noite de hoje, aos internautas também que estarão nos ouvindo. Então, que Jesus possa nos abençoar para que a gente possa, mais uma vez, estudar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo, E hoje a gente vai trazer do livro Palavras de Vida Eterna. Isso aqui foi psicografia de Chico Xavier, escrita pelo Espírito de Emmanuel, livro de cabeceira, para a gente fazer uma leitura todos os dias, ou pela manhã, ou à noite na hora de dormir. E aqui, a lição de hoje é a lição 68, e o título é Aguardemos. E assim, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 15, o versículo evangélico. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Isso é Paulo aos Hebreus, uma epístola de Paulo aos Hebreus, tá? Bom, e agora vem os comentários de Emmanuel sobre a lição. Em qualquer circunstância, espera com paciência. E é interessante que Emmanuel vem frisar bem, em qualquer circunstância. Usar da paciência, que é a chamada ciência da paz. A ciência da paz, o que é a ciência da paz ou paciência? É exatamente a gente conseguir abordar as nossas dificuldades, os nossos desafios, sem cair no desespero ou na revolta. Na revolta que desgasta, que não produz benefícios. Porque uma coisa é você se indignar, e Jesus se indignou várias vezes. Vocês se lembram no Evangelho? Inúmeras vezes ele se indignou com os sumos sacerdotes, com os escribas, com aqueles vendilhões do templo, não é? Jesus se indignou inúmeras vezes, Mas se indignar é diferente de se revoltar. Porque quando a gente fala revoltar, significa revoltar, devolver com a mesma intensidade, na mesma direção, qualquer tipo de agressão que tenha me chegado. E, na verdade, nós precisamos refletir muito sobre os desafios, as dificuldades que nos chegam, porque elas, querendo ou não de nossa parte, são as lições duras que a vida tem que nos trazer, para que a gente possa modificar a nossa maneira de ser. Então, a virtude, o amor incondicional é uma conquista. E não é uma conquista como um jogo de loteria que você ganha um prêmio. É uma conquista com o suor do trabalho íntimo, da persistência no bem, da perseverança nos bons pensamentos, nas boas atitudes. Então, conquistarmos a condição de evangelizados, e de servos do Senhor, de servos do bem, na realidade, não é privilégio, é resultado, e é resultado de muito trabalho nosso conosco mesmo. Diz assim Emmanuel: se alguém te ofendeu,
espera. E a gente fica pensando, esperar o quê? Né? O que eu tenho que esperar? Né? Espera, por quê? A lei divina, ela está escrita na consciência de cada um de nós. Ninguém precisa, na verdade, nos ensinar. O que acontece muitas vezes é que nós somos relembrados. Nós somos despertados para aquilo que já existe dentro de nós, para as coisas que nos estão adormecidas. Então, se as leis divinas estão escritas em nossa consciência e alguém nos ofende e nós esperamos, o que nós esperamos? Que esse outro se ilumine o suficiente para perceber o equívoco que está cometendo e que busque a reparação. E quando a criatura não consegue atingir a reflexão a ponto de reconhecer a intempestividade, né, a postura inadequada que tomou, nós sabemos que a própria lei divina, a providência divina, tem mecanismos perfeitos que vão nos fazer criar a consciência dos erros cometidos. E nós teremos que enfrentá-los. E a criatura que nos ofende também o terá que enfrentar, não é? E o terá que reparar. Mas aí, Emmanuel diz, se alguém te prejudicou, espera. Se alguém te prejudicou, espera. Está muito relacionado com se alguém, né, te ofendeu, espera. Ora, por que se alguém me prejudicou, eu devo esperar? Porque há vários mecanismos de compensação na vida para aquele que é prejudicado, e há várias janelas de oportunidades a serem vislumbradas, e que muitas vezes, quando nós sentimos que uma porta, uma janela se fecha, é porque a nossa visão está concentrada apenas em um horizonte. E muitas vezes essa janela precisa se fechar para que nós descortinemos outros horizontes. E novos horizontes se abrem. Então, aquilo que muitas vezes nos parece um grande prejuízo, surge como uma grande oportunidade. São inúmeros casos que nós poderíamos relatar de criaturas que sofreram prejuízos de diversas naturezas, seja na saúde física, seja na saúde financeira, seja na saúde emocional, e que esse prejuízo conduziu a criatura a um sofrimento, evidentemente. E ao tentar se livrar do sofrimento, essa criatura descobre outras facetas da própria vida que ela desconhecia, né? Então, muitas vezes, aquilo que nos parece um grande revés na nossa vida, pode ser uma grande janela de oportunidade que está se abrindo e que nós precisamos enxergar, né? Diz também o Emmanuel, não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Porque, na verdade, aquele que ainda persiste no prejuízo, em semear, né, muitas vezes a dissensão, em semear a violência ou em semear a incompreensão, essas criaturas ainda estão adormecidas para as realidades espirituais.
E elas entendem que a vida na Terra é o tudo ou nada. E quando você vê a vida na Terra como ou tudo ou nada, e se você passa por momentos em que nada tem, ou pouco tem, ou tudo está distante, a vida perde o sentido para esta criatura e o sofrimento é muito profundo, porque ela não vê motivação para a sua existência na Terra. Então, essas criaturas, elas já são profundamente infelizes. E o que elas precisam? De um despertar. Esse despertar pode vir da busca de cura, da busca de alívio do próprio sofrimento. Pode vir de um exemplo dado, né, de um despertar dado por uma grande amizade ou mesmo dentro da família, né? Então, existem várias formas de nós sermos chamados e convidados a essa mudança profunda de vida, de maneira de viver, não é? Então, se sofres, espera. A dor é sempre aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. É lógico que a espera é uma espera edificante. É uma espera baseada em movimento, em ações, em atitudes, e não uma espera da preguiça, né? Nós vamos falar nisso daqui a pouco. Existe uma diferença em resignação e conformação, né? Existe uma diferença nisso. E nós precisamos saber essa diferença. Uma coisa é você compreender a extensão e os horizontes que são distantes a respeito de algum problema, né? Outra coisa é você cruzar os braços diante dele e dizer: eu nada posso fazer, né? Então, é diferente. Uma coisa é você dar a sua contribuição, pequena que seja, que pouco mude a realidade. Outra coisa é você cruzar os braços, né? Então, o embaraço de hoje, muitas vezes, é benefício de amanhã. Porque o sofrimento, gente, ele é sinal de que nós precisamos de uma lição dura. Por que nós precisamos dessa lição dura? É porque nós nos recusamos o aprendizado nos moldes suaves do amor. Então, quem hoje passa por um sofrimento maior, precisa aprender alguma coisa com aquela situação que não aprendeu quando teve a oportunidade de aprender nos moldes do amor, né? Em situações diferentes daquela de sofrimento, não é? E aí, a gente tem que lembrar que, como ele mesmo fala, não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Ora, por que a vingança? Né? A vingança, na verdade, ela é um revide. Nós não estamos querendo corrigir a situação. Nós estamos querendo punir. Procurar fazer com que o outro sofra na mesma proporção ou mais do que nós mesmos, né? Mas o intuito não é que o outro se corrija, mas que ele sofra, né? E aí está o grande equívoco nosso. Na verdade, a vingança ela é desnecessária, porque a lei divina ela é perfeita e ela cobrará do outro a reparação, né? Em algum momento,
daquele erro cometido. E esta reparação, ela pode ocorrer de uma maneira dolorosa? Pode, mas ela pode acontecer de uma maneira amorosa, né? Então, por exemplo, vamos dar um simples exemplo para a gente entender. Se em uma ocasião, em uma vida, alguém tira a vida de outra pessoa para furtar dele algum recurso, para tirar dele algum recurso, seja ele financeiro, seja emotivo, né? Seja em nome de um amor conflituoso, né? Um duelo. Então você tira a vida do outro em função daquilo. É necessário que aquele que você tirou a vida do outro, é necessário que você em alguma etapa reencarnatória também passe pela situação de perder a sua vida de maneira trágica e violenta? Não. É preciso que você aprenda a respeitar o outro. É preciso que você aprenda a ter amor pelo outro. Mas não precisa necessariamente passar pela violência que você provocou. Você pode, muitas vezes, numa vida, receber por filho aquele a quem você tirou a vida. E devolver-lhe a vida. Num gesto de amor. Então, a lei divina, ela leva em consideração todos os nossos recursos pessoais, todos os nossos recursos psíquicos, emocionais e todos os nossos vínculos construídos ao longo de séculos com outros espíritos, para então programar o que seria o melhor para o nosso progresso. E é baseado nisso que a espiritualidade trabalha incansavelmente na programação da reencarnação de cada um de nós. Então, na verdade, quando cometo um erro que precisa ser reparado, essa reparação pode ser tão amorosa a ponto de multiplicar em bênçãos o que uma vingança não faria, né? Então, é preciso ter a compreensão do que é a lei divina, que é totalmente diferente da lei humana, que muitas vezes tem por impulso, por base, né, por força maior, o desejo de levar o sofrimento ao outro para punição. E não o desejo que o outro melhore, progrida e seja um espírito iluminado, né, para que ele não pratique mais as iniquidades que praticava. Então, nós ainda somos vingativos, né, quando vamos tratar da questão correção de rumos. Mas a lei divina não é. A lei divina é amorosa. Ela quer que nós corrijamos os nossos erros e ainda produzamos frutos, né, que vão contagiar aqueles que caminham conosco. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A fonte começa pequenininha, gota a gota de água, um fiozinho de água, mas ela vai esperando, descendo, né, o relevo lentamente, encontrando com outros e vão formar um grande rio e vai desaguar num grande mar, né? Então, os nossos esforços, por mínimos que sejam, no trabalho do bem, da compreensão, na semeadura da paz, embora seja um trabalho de formiguinha, pequenininho, é como o fio d'água, que somado a outros de outras criaturas e de várias criaturas no mundo,
vão conseguir fazer o tão desejado, né, a tão desejada regeneração, a tão esperada regeneração da terra. Então, é um trabalho de formiguinha. Não vai haver uma grande revolução, não vai haver uma grande mudança de uma noite para o dia. Não vão ser os vulcões, os furacões, os tsunamis, as nevascas, né, os terremotos, a pandemia, né, que vai fazer com que a criatura melhore da noite para o dia, que a humanidade seja melhor. Não é assim. É um trabalho diário, dia após dia, com muita paciência. E nós temos que ter um olhar para a vida que é um olhar de séculos, e não um olhar de 100 anos. Né? A árvore, prestando incessante auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Então, dizendo para nós que muitas vezes a sabedoria de dar tempo ao tempo, né? A sabedoria de se acalmar, esperar, ter paciência, vai render bons frutos na nossa vida. Porque o momento de libertação, ele existe para todos nós. Só não alcança a libertação quem não deseja. Não alcança a libertação quem persiste, quem quer persistir na mesma maneira de ser. É muito interessante isso. Como é que você quer um resultado diferente na sua vida se você continua fazendo tudo do mesmo jeito? Não é assim? E isso é coisa de quem não está pensando bem, não está regulando bem a cabeça. Porque quando nós queremos resultados diferentes, nós precisamos agir diferente. Nós precisamos mudar. Não há como ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Não é? Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem que a desgasta. Né? Então, os obstáculos, os embaraços, na verdade, são ferramentas de progresso. São sementes que são lançadas com o propósito de produzir benefícios muitas vezes a médio e a longo prazo. E a gente não sabe esperar por eles. Uma vez que nós soubermos esperar, nós vamos saber aguardar a pertinência, a bênção da pertinência, que a vida nos retribui com o amparo necessário. Então, você tomar atitudes, tomar decisões, iniciativas, elas precisam ser no tempo certo, elas precisam ser pertinentes, para que elas gerem benefícios, não é? Agora, como a enxada que vocês viram aqui, enxada que espera, olha que interessante, gente. Enxada que espera imóvel, a ferrugem desgasta. Então, essa espera que Emmanuel aborda e que Paulo refere aqui aos Hebreus, na carta aos Hebreus, não é sinônimo de preguiça, né? Ou de indolência. Não é cruzar os braços. A espera edificante acontece amparada nas ações abençoadas pelo esforço próprio. Então, a espera edificante, ela deve acontecer amparada nas ações que resultam do nosso esforço próprio. Como nós dissemos, para resultados diferentes, atitudes diferentes. E pelo emprego da inteligência no serviço do bem comum.
E toda vez que nós tentarmos resolver as nossas dificuldades e os nossos problemas, pensando num bem maior que não seja só nosso, nós teremos o apoio de muitas inteligências que estão interessadas naquele benefício para outras pessoas, né? Então nós precisamos sair de nós mesmos e lembrar que aquela dor, aquele sofrimento que nos vem, aquele desafio, ele pode nos promover espiritualmente a sermos grandes colaboradores do Cristo na seara do bem, na construção do mundo novo que nós tanto desejamos. Porque a construção do mundo novo, ela começa dentro de nós, para depois ir para fora e se manifestar em todo o grupo. Ela precisa acontecer dentro de nós, né? O poço que espera, guardando águas paradas, converte a si próprio em vaso de podridão. Então, é preciso que nós estejamos sempre trabalhando em favor da iluminação nossa e de quem caminha conosco. Na medida que nós nos tornarmos o sal da terra, por que Jesus falou que nós somos o sal da terra? Qual a quantidade de sal que nós precisamos para temperar um caldeirão de comida, de sopa? Pouquinho assim, né? Tem um caldeirão enorme com um pouquinho de sal, né? Ainda mais hoje com as hipertensões arteriais, né? Nós temos que usar muito pouco sal, né? Mas essa figura de linguagem que Jesus trouxe para a gente quando ele disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com o que se há de se salgar? Né? Então, na verdade, ele nos convidou a ser o sal da terra. O sal, nesse sentido de trazer para a comunidade, a coletividade a que nós pertencemos, as palavras do Cristo nas ações do dia a dia, nos gestos simples de dar lugar ao idoso no ônibus, de saber esperar um pedestre atravessar uma rua, de auxiliar alguém que precisa de uma informação, ter tempo para parar e para explicar aquela informação que está sendo solicitada. Então Jesus não nos pede que ganhemos na loteria, que construamos orfanatos, grandes obras. Jesus não quer isso de nós. Isso vai acontecer naturalmente, mas não é isso que ele pede. O que ele pede são os gestos de cada dia, porque esses gestos é o salzinho que dá o gostinho bom de viver, de compartilhar, de amar e de ser amado pelas pessoas, né? E para finalizar, sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera, fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Dizendo para nós aqui, finalizando, que a espera que é valorosa, aquela espera adequada, ela é uma espera com bases em uma movimentação própria, para que o melhor possível seja feito. Às vezes não é o ideal, às vezes não é o que desejamos, mas é o que pode, o que nós conseguimos, o que foi alcançado naquele momento. Então, devemos sempre fazer o melhor que seja possível em favor de nós mesmos e do outro, porque nós temos que amar o outro como amamos a nós mesmos.
E nós precisamos estar bem, nos amando, para que esse amor possa passar através das nossas atitudes e contagiar o outro. Aguardando no tempo a germinação da semente que foi plantada e regada com o esforço e com o amor fraternal. Então, a espera é isso. É a nossa movimentação com base no nosso esforço próprio, sempre pensando que muitas vezes é uma sementinha que nós estamos plantando para futuramente germinar e alcançar os frutos que nós intencionamos produzir, não é? Então, sejamos sempre amigos do tempo, saibamos ter paciência, mas uma paciência em ação. Enquanto o tempo passa, nós agimos fazendo aquilo que nos é possível fazer. E aguardando o momento onde a semente germina e aí sim o fruto aparece para que a gente possa colher. Bom, eu quero agradecer a todos que nos ouviram, né, na noite de hoje, a reflexão sobre o livro Palavras de Vida Eterna, né? Vamos recomendar, né, para todos. Esse é um livro que ele fala sobre versículos do Evangelho de Jesus, Novo Testamento, e traz para a gente valiosas lições para a gente poder absorver e no dia a dia a gente alcançar esse exercício de ser cristão, que é um grande desafio para todos nós, né? Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.